Seja bem-vindo ao canal Pleno Potencial. Como a gente está falando, né, de fala e comunicação, a gente inicia os marcos com 4 a 6 meses, que são os principais marcos. Antes disso, a criança ela apresenta um ato reflexo, né? É esse ato reflexo de sucção, de olhar, de inibição de reflexos. E quando chegam os 4 ou 6 meses, aí vem os primeiros marcadores comunicativos. Com 4 meses meu bebê já tem marcador comunicativo? Tem. E vocês vão ver que lindo que é. São lindos os marcadores. Eles são principalmente relacionados à autorregulação e regulação. Tá? É bem importante a gente ficar atento à regulação desse bebezinho, né, de 4 a 6 meses. Então, o bebê, ele acalma ou sorri em resposta ao som ou à voz do cuidador. Ele vira a cabeça também, né, em direção ao som ou à voz do cuidador. Então, ele está... Eu posso até te interromper nisso aqui, ó. O Anderson acabou de colocar ali o link do documento do governo federal aí de estimulação precoce. Agora aqui, eu acho que vale a pena a gente parar e dar uma olhada nisso aqui. Olha só. É muito legal. Acalma ou sorri em resposta ao som ou à voz. Basta a gente lembrar algumas coisas, gente. O bebê, ele é uma máquina de aprender. Toda vez que ele ouve um estímulo diferente, muitas vezes ele quer parar, prestar atenção para tentar identificar os padrões daquele estímulo. Então, quando eu falo com uma criança e começo a falar, o peixe, esse peixinho vai nadar. A gente acha que está falando que a criança não está entendendo nada, e ela muitas vezes pode não estar entendendo nessa idade ainda o sentido, mas ela está percebendo que existem sons, que esses sons têm um padrão, que existe uma modificação da entonação. Ele está percebendo e registrando quais são as sílabas, os sons da língua dele. Inclusive, ele vai cada vez mais se tornando especializado em escutar os sons específicos da linguagem que aquela criança é nativa. E aí, a criança acalmar ou sorrir em resposta à voz é um sinal, inclusive, de que ela está prestando atenção no que a gente está falando. Outra coisa é que isso são os primeiros passos para que a criança aprenda a se autorregular, a se acalmar, sem ser com um estímulo como o seio, sem ser um estímulo como uma comida, mamar, né? Então ela começa a usar um estímulo que ainda é externo, mas começa a desenvolver a capacidade de se regular. Ela se acalma para conseguir prestar melhor atenção, para identificar os padrões que estão saindo daquela linguagem que está sendo direcionada para ela. Então isso não é à toa, gente. E aí a gente para e pensa, não, ele não acalma, é uma criança agitada. Poxa, mas é uma habilidade que a gente precisa ir estimulando para a criança prestar atenção, para ela sustentar a atenção, para ela se acalmar, para ela se regular. Então, falem com o seu bebê. Uma das principais diferenças de bebês que vão ter um desenvolvimento cognitivo, né, acima da média lá na frente, é o número de palavras ao qual ele foi exposto diretamente, não pela televisão, mas por contato direto ao longo da vida. E essa diferença é de 11 milhões para crianças com baixa estimulação, do 0 aos 3 anos de idade, para 43 milhões de palavras, ou seja, quase 4 vezes mais fala ouvida do 0 aos 3 meses. Qual que é o impacto disso, gente? Ouviu 4 vezes mais pessoas falando, é claro que a linguagem vai desenvolver melhor. E aí, acalmar, sorrir em resposta à voz ou ao nome já é o primeiro sinal de que a criança está prestando atenção. Mas ela só desenvolve se a gente falar com ela. A gente tem que direcionar a voz. Então, é importante que a gente faça isso. Desculpa, Tati, vamos avançar. Não, tá. Nossa, super pertinente. Inclusive, vou fazer um gancho nisso. Através disso, que a família vai falando, né? Então, assim, diferentes cuidadores, né? O pai, a mãe, a tia, a avó, o amigo, enfim, as pessoas que estão próximo do seu meio social vão começar falando de formas diferentes e com nuances diferentes, ajuda nessa maturação auditiva.
Porque a audição, ela vai maturando de acordo com a exposição. Assim como a visão. Então, olha a importância de conversar com seu bebê. Né? Então, essas nuances vão maturando diferentes timbres, diferentes percepções. Então, realmente, falar com o bebê é essencial. Dessa forma, a gente consegue um monte de outras coisas. Então, igual o Thiago falou, pode ser que ela não entenda o significado e significante, mas é através disso, dessa exposição, que ela vai conseguindo linkar um pouco mais lá na frente. Né? Então, ela mostra interesse pelos rostos das pessoas. Então, ela começa a entender e compreender que aquele rostinho é da mamãe, aquele som da voz é do papai, é da vovó, é da babá que está cuidando. E essas pessoas, elas se tornam os correguladores, né? Que foi o que a gente falou um pouquinho antes. Através desse som, dessa voz, do olhar, do contato visual, ela consegue começar a corregular o seu bebê. Então, nesse momento, o adulto, ele se torna presente principalmente para corregular e para um pouquinho mais na frente, a criança já ter condições de se autorregular sozinho.